Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ler os versículos 12 e o 13. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele escreve essa carta com o objetivo de alertar os crentes daquela igreja do perigo que eles estavam correndo. Aqueles crentes estavam pensando, muitos deles, em abandonar Deus. Esse era o pensamento de muitos crentes daquela igreja. Inclusive, alguns já tinham deixado de congregar. E o autor dessa carta, ele vai dizer isso para esses crentes: não deixem de congregar. Então essa é uma carta de advertência, é uma carta de aviso, é uma carta que chama a atenção desses crentes que estavam pensando em largar a igreja, em deixar Deus. E para esses crentes, o autor da carta, ele diz logo no versículo 12, logo aí no início do versículo 12, ele diz para esses crentes: tenham cuidado. Tenham cuidado. E ele vai falar, tenham cuidado, nessa carta, mais duas vezes. Todas duas no capítulo 12. Versículo 15 e o versículo 25. Se os irmãos depois forem ler, vocês vão observar que lá no capítulo 12, versículo 15, versículo 25, ele também fala: tenham cuidado. E quando alguém fala para nós, tenha cuidado, o que é que nós fazemos? Quando alguém chega para você e diz assim: tenha cuidado. Por exemplo, você está saindo da igreja, aí alguém chega no seu ouvido: olha, tenha cuidado. O que é que você faz? Talvez nem mais saia da igreja, fica aqui dentro, né? O que acontece, irmãos, quando alguém nos fala tenha cuidado? Nós ficamos o quê? Vigilantes e atentos. A nossa atenção redobra, não é verdade? Fiquem atentos, fiquem vigilantes. Tenham cuidado. E meus irmãos, essa expressão tenham cuidado não é só no livro de Hebreus, não. Jesus também disse aos discípulos: tenham cuidado. Ele disse: tenham cuidado com a doutrina dos fariseus. Essa doutrina é perniciosa, essa doutrina não é boa, essa doutrina é ruim para vocês. Então tenham cuidado com a doutrina dos fariseus.
Paulo disse a Timóteo também: tenha cuidado com você mesmo. Temos que ter cuidado com nós mesmos. João, o apóstolo João, na sua segunda carta, ele disse para a igreja: tenham cuidado para vocês não perderem o trabalho que vocês fizeram. Então, irmãos, a Bíblia, ela nos adverte. Ela diz para nós: tenha cuidado. Isso significa que a vida cristã é uma vida que exige da nossa parte o quê? Cuidado, vigilância, o tempo todo. A vida cristã, irmãos, é como você dirigindo numa estrada. Você está dirigindo numa estrada, você tem que tomar o quê? Sim ou não? Não é verdade? Quem é motorista aqui, que dirige? Tem que estar o tempo todo atento, observando as placas que tem na estrada, é ou não é? Porque tem várias placas na estrada. Aí você vai e tem assim, curva perigosa. O que é que você faz? Você diminui a velocidade. Quebra a mola à frente. O que é que você faz? Ó, animal na pista. Ó, radar à frente. Aí é que você diminui mesmo. Ó. Hoje, irmãos, a gente tem o GPS, né? O Waze, que vai nos dizendo tudo, né? Até poça d'água na frente, ele fala, poça d'água na frente, glória a Deus. Ó, agora imagine, irmãos, andar sem um GPS ligado. Você pode tomar multa, você pode, né? Não sabe que tem engarrafamento na frente, que o GPS avisa, não avisa também? Engarrafamento, é isso? Avisa, batida, ele avisa? Avisa, batida, glória a Deus. Agora, irmão, tem crente que anda com o seu GPS espiritual desligado. É bom ligar, viu, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, é bom ligar o GPS espiritual. Que é quem? O nosso GPS espiritual, quem é? O Espírito Santo. Ele vai nos alertando, ó, não, esse caminho não, esse é perigoso. Ó, não vai não, ali é perigoso. Irmãos, ó, atentos. O tempo todo, é o que estava faltando aos crentes hebreus. Eles não estavam vigiando. Eles não estavam atentos. Eles não estavam tendo cuidado. E no caso deles, o cuidado que eles tinham que ter, e o autor fala, né, no versículo 12, o autor da carta, ele diz, ó, vocês tenham cuidado para que vocês não tenham um coração mau e incrédulo que afaste vocês do Deus vivo. Tenham cuidado com o coração de vocês, para que ele não se torne mau e incrédulo, descrente. E aí nós observamos, irmãos, o perigo do nosso coração se tornar um coração incrédulo e descrente. Pastor, e isso pode acontecer? Pode. Mesmo a pessoa sendo crente, o coração dela pode se tornar incrédulo e mau. E o autor da carta aos Hebreus, ele está vendo isso nos crentes hebreus. E ele diz, ó, tenham cuidado, porque eu estou observando que o caminho de vocês não é bom, não. Vocês precisam tomar uma atitude. E eu quero falar, irmão, sobre essa questão do perigo de um coração incrédulo. Incredulidade, irmãos, não é apenas não crer em Deus. Porque se fosse isso, todo mundo, ou a maioria das pessoas, seriam crédulas, não seriam incrédulas.
Mas incredulidade não é apenas não crer na existência de Deus. Eu creio que todos que estão aqui nessa manhã creem na existência de Deus. Amém? Quem crê na existência de Deus? O Deus vivo, todo mundo. Mas incredulidade é também, irmãos, não confiar em Deus. Não confiar nas promessas de Deus. E é isso que o autor da carta está falando. A incredulidade dos hebreus não é que eles não acreditavam em Deus. Eles acreditavam. Mas o fato é que eles não estavam mais confiando em Deus. Não estavam confiando mais nas promessas de Deus. E isso caracteriza também incredulidade. E nós precisamos então nessa manhã ver se o nosso coração não está incrédulo. Como o coração daquele povo. Um coração incrédulo, irmãos, é um coração que deixou de confiar em Deus e em suas promessas. Se você deixou de confiar nas promessas de Deus, de acordo com a Bíblia, você é um incrédulo. Seu coração é incrédulo. Então, incredulidade de coração é muito sério. Por isso que nessa carta, o autor ele vai bater nessa tecla. E nós temos dois textos que eu queria citar, Hebreus 10, 23. Ele diz o seguinte: guardemos firmemente a esperança da fé. Guardemos, guarde firmemente a sua fé. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Podemos confiar, confie, que Deus vai cumprir as promessas. Hebreus 10, 35. Portanto, ele está exortando a igreja. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ele está sempre falando isso, irmãos, para a igreja. Falando para nós, Deus falando para nós hoje também. Não percam a confiança, continuem confiando, continuem com fé, continuem na esperança, para que o coração de vocês não endureça. Então é o que nós precisamos. Nós não podemos, irmãos, perder a confiança em Deus. Quando Pedro perdeu a confiança em Deus, quando ele começou a olhar para as ondas, para o vento, Pedro começou o quê? A afundar. Naquele momento, irmãos, ele saiu do barco confiante para andar sobre as águas. Saiu confiante, mas em algum momento daquela caminhada sobre o mar, ele perdeu a confiança e começou a afundar. Nós não podemos, irmãos, perder a confiança. O diabo quer que você perca a confiança em Deus. O diabo quer que você perca a confiança nas promessas de Deus. Porque se isso acontecer, você vai desanimar, você vai sair da igreja, você vai se afastar de Deus. É o que estava acontecendo com os hebreus. E nós precisamos então, irmãos, para não termos um coração mau, descrente, endurecido, nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios, lá em Provérbios, o texto não vai aparecer na tela, mas todos conhecem Provérbios 4, 23, quando diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Para nós não nos tornarmos descrentes, incrédulos, nós temos que guardar o nosso coração. Guarda o teu coração, porque o diabo quer colocar incredulidade, ele joga setas. Será? Será que é assim mesmo? Se tu és filho de Deus, ele queria colocar dúvidas, irmãos, na cabeça de Jesus, lá no deserto.
Quando ele diz assim: se tu és filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. Ó, dúvida, mas Jesus não caiu na dele. Não caia na do diabo, viu, irmão? Siga aquela letra do cantor. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Amém? Se firme nas promessas, irmãos. Porque a incredulidade traz consequências, viu? Vou dizer duas aqui. Duas consequências de um coração incrédulo. A primeira, a incredulidade impede de recebermos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Deus tem muita bênção para nos dar, amém? Quem crê que Deus tem bênção para dar? Glória a Deus. Mas essas bênçãos, irmãos, para recebermos, nós temos que crer. Se creres, verás a glória de Deus, amém? Vamos dizer, se creres, verás a glória de Deus. Novamente, se creres, verás a glória de Deus, verá milagres, verá cura, verá Deus agindo. Precisa crer, irmãos. Qual foi a razão por que Israel, que saiu do Egito, não entrou em Canaã? Qual foi a razão? Teve uma razão só. Teve várias não. Por que é que o povo, uma geração inteira que saiu do Egito, não entrou em Canaã? O autor dessa carta vai responder. Está lá em Hebreus 3, 19. Aqui ele está falando dos israelitas. Vamos ver todos juntos? Assim que não puderam. Eles não puderam entrar na terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra boa, a terra que Deus havia prometido já a Abraão, a Isaac e a Jacó. Irmãos, eles não entraram porque não acreditaram. Que coisa triste, irmãos. Você perdeu uma bênção por não acreditar. Custou caro para eles. Eles não acreditaram. Desde o início, quando foram espiar a terra, os 12 espias voltaram. 10 eram incrédulos. Somente 2 eram crentes. Acreditaram. Josué e Calebe. Os 10 vieram com um relatório incrédulo, negativo, que contaminou todo o povo. Eles disseram: é impossível entrar nessa terra. Essa terra tem gigantes. Essa terra, não podemos entrar nela. Incredulidade, irmãos. E deixaram de receber a promessa. Mas quem crê vai receber em nome de Jesus. Amém? Se você tiver fé, quando alguém geralmente pedia: Jesus, me cura, o que ele dizia? Seja feito conforme a tua fé. Ou seja, o problema não sou eu, não. Seja feito conforme a tua fé. Ó, bênção. As bênçãos, irmãos, nós tomamos posse através da fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé, é o quê? Impossível. Irmãos, a fé, a incredulidade, que é a segunda consequência, que é pior do que a primeira consequência, a incredulidade nos afasta de Deus. É o que estava acontecendo com aqueles crentes. Eles estavam se afastando de Deus por causa da incredulidade. E eles estavam se afastando, não era de qualquer Deus. O autor da carta diz: vocês estão se afastando do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, Deus está vivo. Amém? O nosso Deus não é um Deus morto. Um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não fazem nada com a mão. Tem pé, mas não anda.
Não, o nosso Deus é vivo. Nós servimos a um Deus vivo, não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau. É um Deus que está vivo hoje e eternamente, e que está aqui nessa manhã com a gente. Glória a Deus. É um Deus que se movimenta, vai para lá, vem para cá, fala, ouve, atua, conversa com a gente. Glória a Deus. Meu irmão, acorda, você está servindo a um Deus vivo, um Deus dinâmico, um Deus vivo. Está aqui nessa manhã, vendo quem eu vou abençoar, quem eu vou abençoar, quem eu vou abençoar. Glória a Deus. Deus que vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Está no céu, está na terra, está debaixo da terra, né? Para onde eu fugirei da tua face, da tua presença? Porque Ele está em todo lugar. Não é mais aquele Deus que você adorava antes, que vivia na parede, né? Pregado na cruz, não é isso? Você se via esse Deus? Quem se via esse Deus antes? Né? Pregado, né? Que precisa ser carregado de um lado para o outro, não tem? Não, carrega para lá, carrega para cá, cuidado para não cair. Eita, quebrou. Isaías fala sobre esse Deus, viu? O marceneiro vai lá no mato, pega a madeira, aí vai, faz lá a imagem, coloca na parede ou em outro lugar. Vai. Não, irmãos. O seu Deus não é mais esse Deus. Diga para quem está ao seu lado: o seu Deus não é mais esse Deus. Olha, irmãos, o crime que é se afastar do Deus vivo. É um crime, é um horror nós nos afastarmos desse Deus. Agora, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque esse afastamento não se dá assim, da noite para o dia. Que aí é que é o problema. A pessoa, o crente, às vezes, sem perceber, vai se afastando de Deus. Aos poucos. E ele nem percebe que está se afastando de Deus, mas está. Irmãos, o Titanic, quando bateu no iceberg, ele não afundou de vez. Ele levou quase 3 horas para afundar. Vocês sabiam disso? 3 horas depois, praticamente, é que ele afundou, depois que bateu no iceberg. E a fé, irmãos, ela não afunda de repente. O crente, ele não se afasta de vez, geralmente. Ele vai se afastando aos poucos, sem perceber. Agora presta atenção, que eu vou te dar 6 sinais de que um crente está se afastando de Deus, sem perceber. Pastor, agora o negócio vai. Meu irmão, se você perceber que esses sinais estão na tua vida, abra teu olho. A gente não fala isso? Abra teu olho, rapaz. 6 sinais de que um crente está se afastando de Deus sem perceber às vezes. Vamos para o primeiro? Primeiro, vinha à igreja, vira para ele uma rotina de domingo. Ele não tem mais alegria de vir à igreja. O salmista disse: alegrei-me. Ele não tem mais essa alegria, esse gozo, até que ele tinha antes. Se lembra quando você se converteu? Eita, né? No sábado sua roupa já estava separada. Glória a Deus. Minha roupa de domingo está aqui
né, você não via a hora de chegar na igreja, se confraternizar com os irmãos, e quando terminava o culto você dizia: acabou. Eu queria ficar mais. E aí o porteiro tem que te expulsar: sai que eu vou fechar a igreja, sai. Irmãos, quando eu me converti eu era rato de igreja. Mesmo quando não tinha culto, no dia que não tinha culto eu estava aqui. Eu vinha porque eu gostava de ficar aqui dentro. Aí eu vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. De noite eu vinha. Na época eu morava aqui perto. Irmãos, quando a frequência à igreja perde o sentido espiritual, é porque você está se esfriando de Deus. O salmista disse: é melhor passar um dia no seu templo do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? É melhor para você estar aqui hoje do que estar em qualquer outro lugar, do que estar no shopping, do que estar na cama, do que estar em... É melhor. Poucos disseram amém. Meu irmão, porque se não for melhor, cuidado. Se você está assim agora, como eu ficava antes, quando eu não era crente, mas frequentava a igreja, eu ficava toda hora olhando: que hora esse culto vai acabar, meu Deus? Que hora o pastor vai terminar de pregar, meu Deus? Eu não era crente, viu, irmão? Se você está assim na igreja, irmão, cuidado, porque o verdadeiro crente, ele não quer ir para casa, ele quer continuar aqui. Não vai ter mais culto não, pastor? Oh, meu Deus! Você está entendendo? Se você não ama este lugar, se você não gosta de estar aqui, se você não sente alegre de estar aqui, é porque você está... alguma coisa aí está errada, irmão. Segundo sinal, vai anotando, meu irmão, porque depois tem que refletir. Segundo sinal, não tem mais fome pela palavra de Deus. Perdeu a fome. Perdeu a fome. Lê assim, de vez em quando. E quando lê, é aquela leitura protocolar, né? É porque tem que ler tantos versículos por dia para poder ler a Bíblia toda. E aí, ele não come mais a palavra, ele não se deleita mais na palavra, ele não fica mais alegre na palavra, né? Ele não tem mais aquele apego com a Bíblia. Quando vem para a igreja e pega a Bíblia lá na estante, coitado, né? Não tem mais, irmãos. Você sente alegria ainda quando lê a palavra? Gozo. Você come a palavra. Meu Deus, não estou vendo a hora de pegar a Bíblia para ler, meu Deus. Que bom, é a melhor coisa. É melhor do que comer. É melhor do que sair para o shopping. É melhor do que qualquer outra coisa. É ler a palavra de Deus. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, me dá a fome que eu tinha antes. Antes eu devorava a Bíblia. Lia a Bíblia toda em 6 meses. 6 meses eu lia toda. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Fome pela palavra. A irmã Ângela, muitos aqui conhecem. Ela canta aqui de vez em quando, nas programações Liberta e Curada. Ela é da Assembleia de Deus. Irmão, sabe o que ela fez? Ela escreveu, está escrevendo a Bíblia toda. Ela tem dezenas de cadernos. A Bíblia escrita à mão. Irmãos, isso é o quê?
amar a palavra. Você tem fome pela palavra de Deus? Você tem fome? Então, segundo sinal. Terceiro sinal. Perda de sensibilidade ao pecado. O pecado que incomodava antes, não incomoda mais. O pecado que causava tristeza antes, não traz tristeza mais. Irmão, o que é isso? Pecado incomodava, agora você não se incomoda mais. Para você está tudo bem, é assim mesmo, é normal, todo mundo faz. E eu vou fazer também? Sim, mas antes você se incomodava. Não era? Antes você ficava triste. E hoje você não fica mais. Ó, outro sinal. Cuidado. Se você não está mais sensível ao pecado, é porque o seu coração está ficando endurecido e a sua mente cauterizada. Você está caminhando para se desviar. Você está caminhando para se desviar de Deus. Tenha cuidado. Quarto sinal. Falta de amor ao próximo. Você não se importa mais com ninguém. Nem com seu irmão em Cristo. Não tem mais amor. Antes você chegava, amava, abraçava, falava, né? Meu irmão, e você não queria nem ir embora porque você estava com o irmão, glória a Deus, né? Oh, aleluia. Cuidado para não ficar igual a Caim. Deus perguntou: Caim, eu estou procurando teu irmão Abel. Você sabe onde ele está? O que é que Caim disse? Irmão dele, viu? Irmão de Caim. O que é que Caim disse? Olha, irmãos, que resposta desaforada, viu, irmão? Irmão, se eu fosse Deus, na hora que Caim me desse aquela resposta, eu dava ele um tapa na boca de Caim, que ele ia ver o negócio. Se respeite, rapaz. O que é que ele disse para Deus? No linguajar moderno, viu, irmãos? Que a Bíblia é uma língua mais assim. Que tenho eu a ver com isso? Vá perguntar a outro, porque eu não sou guardador do meu irmão. Irmãos, olha que resposta. Isso é a resposta que se dê a Deus? Isso é a maneira de se falar com Deus, irmãos? Mas Caim já estava o quê? Longe de Deus. Caim já estava longe de Deus, irmãos. Então se você não sente amor ao irmão, se você não ama o seu próximo, o irmão em Cristo, se você não se preocupa com ele, se você não ora por ele, isso é sinal de que você está se afastando de Deus. Vamos lá, continua. O quinto sinal, a autossuficiência. Faz as coisas sem consultar a Deus. Você costuma fazer as coisas sem consultando Deus? Né? Você faz? Se você não faz, eu não vou consultar nada. Eu faço, né? Irmãos, isso a pessoa está se afastando de Deus. É autossuficiência. Se afastando de Deus. Então é um outro sinal perigoso, que nós precisamos estar atentos, que crente que está na presença de Deus, ora, Senhor, é da tua vontade. Ele vive na dependência de Deus sempre. Ele não faz nada, irmão, sem consultar Deus, porque ele está na presença de Deus. Sexto sinal, vida de oração inexistente ou protocolar. Você sabe o que é oração protocolar, né? É oração que parece mais uma reza. Quem já rezou aqui? Antigamente. Mas você sabe que tem crente que continua rezando, irmão? É a mesma oração todo dia. Toda hora. Ele decorou o Pai Nosso que está no céu. Decorou.
Decorou. Oração, Se pedir assim para orar, né? Ô fulano, levanta aí e ora. Vai gaguejar. Vai atrapalhar tudo, né? Oi, irmãos. Cadê a fluência na oração? Cadê a vida de oração? Irmãos, quem não ora no particular, não consegue orar em público. Se você quer descobrir se uma pessoa ora em particular ou não, manda ela orar em público. Eu estou aí excluindo o novo crente, viu, irmãos? Novo crente. Porque o novo crente ainda, né? Ele está aprendendo. O meu maior medo, irmãos, quando eu era novo crente, é quando eu estava numa roda de oração, que alguém me dissesse, agora quem vai orar é você. Eu ficava... Novo crente, irmãos, é compreensivo. Mas, irmãos, crente velho, né? Crente antigo. Não, deixa o outro orar. Ele ora melhor. Meu irmão, vá tomar vergonha na cara. Deixa ele orar. Ele ora melhor que ele. E tem isso, irmão. Tem oração melhor. Não, meu irmão, você é crente, você ora. Amém. Se eu pedisse aqui e chamasse assim aleatoriamente, vem cá, vem orar aqui pela oferta. Eu sei, irmão, que tem um nervosismo de estar diante do público. Microfone. Não, mas é orar sem microfone, aqui mesmo. Você conseguiria orar? Hein? Vá treinando em casa, viu, meu irmão? Começa a orar em casa. Para não passar vergonha na igreja, em público. Alguém, fulano, vem cá, vem orar. Ou até mesmo no seu trabalho, né? Acontece um problema lá no seu trabalho, o pessoal sabe que você é crente. E fulano, vem cá, vem orar, que aqui tem uma pessoa, parece que ela está com demônio. Eita, rapaz, agora. Espera aí que eu vou chamar o meu pastor. Não. É você. E agora? Se manifestar um demônio lá dentro da sua sala, da faculdade, você faz o quê? Você corre igual a todo mundo? Hein? Você vai fazer o quê, irmão? Olha que Deus está te alertando, viu? Pode ser que aconteça isso essa semana ainda, viu? É bom chegar em casa hoje e dar uns treinamentos bons. Pesquisa na IA, como expulsar demônio. Ela vai te dizer. Ô IA, como expulsar demônio? Ela vai te responder, viu? Mas eu tenho certeza que ela não vai dizer, seja cheio do Espírito Santo. Tenha comunhão com Deus. Ore, faça oração. Amém, irmãos? Amém. Pastor, mas eu não sei palavras, não sabe ter palavras difíceis na oração, não, irmãos? O que é orar? Orar é falar com o pai, com o papai. Papai, né? Oração simples, irmãos, é objetiva. Mas se você, né, não tem essa vida de oração, a oração é protocolar, né? Você não está perto de Deus, você está afastado dele. Agora, irmão, tudo isso dentro da igreja. Tem gente que está afastada de Deus, mas está dentro da igreja. Se acomodou. A igreja é como, irmãos, tem muita gente nas outras religiões, né? A igreja se tornou o quê? Uma religião. Que ela vem e se acomoda aqui, né? Se acomoda. Então nós temos que estar atentos aos sinais, aos sintomas. Agora, pastor, tudo bem, mas eu quero te perguntar: tem como evitar que isso aconteça? E tem como consertar se já estiver acontecendo? Sim. Irmãos, o autor dessa carta, ele não escreveria essa carta se ele não vislumbrasse a condição daqueles crentes retornarem a Deus. Ele tinha esperança. Existe esperança. Diga para quem está ao seu lado: existe esperança. Existe esperança. Como evitar eu chegar nesse afastamento de Deus? Como evitar que meu coração endureça? Como evitar que meu coração se torne incrédulo?
A resposta, irmãos, está no próprio texto, no capítulo 13, do texto que nós lemos do início e que nós vamos ler novamente. Essa é uma das coisas que nós podemos fazer. Versículo 13, a parte A do versículo. Pode passar, é o outro. Isso, aí, ó. O que é que ele está dizendo aí? Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Animem uns aos outros todos os dias. Algumas Bíblias têm, exortem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Animar significa o quê? Dar ânimo, dar coragem, dar alegria a alguém que está precisando. Irmãos, crente é como carvão. Quando o carvão está junto com o outro, o que acontece? Você está fazendo um churrasco, né? Gostoso. Aí você bota o quê? Carvão, bota, né? Realmente carvão. Sim. Agora pegue um carvão daquele que está ali queimando. Tire ele e diga assim: você vai ficar aqui sozinho. O que acontece com o pobre, coitado? Hein? Apaga. Aí você pega ele de novo, vem cá. Vou botar você de novo junto com os outros. O que acontece? Acende. Sozinho? Junto? Sozinho? Junto? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Separado você vai apagar. Junto você vai aquecer. Glória a Deus, amém? Junto, aquece, amém? Ó, tem que estar junto para aquecer, irmãos. Tem que estar junto para aquecer. Se você ficar sozinho, vai o quê? Apagar, esfriar. Mas se você está junto, irmãos, ó, você aquece, né? Juntinho, aquece. Davi, já na velhice, estava com muito frio. E não tinha cobertor que desse jeito. Conhece essa história? Aí qual foi a solução? Chama uma das esposas de Davi e, né, para ficar juntinho com ele. Aí ele ficou o quê? Aquecido. Dê glória a Deus, amém? Tem mulher olhando para o marido aí agora, não sei porquê. Aquecido. Olha. Está entendendo, irmãos, a ilustração? Tem que estar junto para ficar aquecido. Irmãos, quando eu me converti, depois de um tempo, eu estava quase me desviando. Sabe o que me salvou? Alguém chegou, o líder do coral da época, a líder, ela disse assim: venha participar do coral. Aí eu fui. Irmãos, e quando eu comecei a estar no coral, né, com os irmãos do coral, nas reuniões, nas viagens que o coral fazia, nas festas, eu fui me aquecendo espiritualmente. E aí desisti de sair. Ó, o que me salvou, né, claro que foi Deus, mas Deus usou a comunhão do coral, dos irmãos, né? A gente fica mais forte, irmãos, porque um ou outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Isolados somos vulneráveis. Isolamento espiritual é perigoso. Não se isole. Por isso o autor da carta diz: olha, não se isolem, não abandonem o costume de congregar. Vocês estão deixando de congregar? Isso é perigoso. Cuidado, irmãos. Nessa época atual, que tem o culto online, que não substitui e nunca vai substituir, irmãos, esse ajuntamento, né? Juntinho aí com o irmão, né? Glória a Deus. Daqui a pouco você vai dizer a paz do Senhor, meu irmão. Você vai, né, se congratular com o seu irmão. Daqui a pouco a gente vai cantar parabéns, amém? Para os aniversariantes de junho. Glória a Deus, parabéns para você. Olha, isso é bom, não é, irmãos? E depois que termina o culto, vem uma parte gostosa também, que eu gosto muito. Qual é? Salão social.
E vai, conversa com um, conversa com outro, como é que você vai? E aí a gente conversa, né? E ontem, hein? Eu já sei que vão me pegar depois do culto, né? Aí, tá viu? Tá viu? Fui campeão, ora. Só foi campeão porque o Bahia não estava no campeonato. Quando o gato sai, o rato faz a festa. Aproveite, tem que aproveitar. Porque ano que vem não vai ter essa moleza de novo, não. Eu sei que vão me pegar, mas é boa, eu vou também, converso. E aí, meu irmão, e aí, David? E conversa vai, e conversa vem. Glória a Deus. Aí a gente sai alegre, fortalecido. De repente alguém que ora por nós, né? Irmãos, se você está se excluindo disso, você está perdendo muita coisa. Porque a igreja não é só sentar, chegar, sentar, ouvir, dar a paz do Senhor e ir embora. A igreja não é isso não, irmãos. Foi falado aqui no primeiro culto, na pregação, que os primeiros cristãos se reuniam no templo, mas se reuniam aonde também? Nas casas, irmãos. Por isso que a igreja daquela época era tão forte. Se reunia nas casas. Se reunia nas casas. Isso fortalecia um ao outro, fortalecia os membros. Que nessas reuniões nas casas, irmãos, eles aproveitavam e tinha o ágape, a festa do ágape, que não era somente a ceia, era um banquete, irmãos. Eles faziam um banquete na ocasião da festa do ágape. Tanto que Paulo teve que chamar a atenção deles, porque o que estava acontecendo? Né? Os que chegavam primeiro, estavam comendo tudo. Comia empada, o pastel, o quibe. E os outros que se atrasavam, coitado, quando chegava, aí tinha lá um pé de galinha, um negócio lá. Aí Paulo soube disso. Mas que negócio é esse que está acontecendo aí? Eu estou sabendo que, né, os que chegam primeiro não esperam os que vão estar para chegar. E aí come tudo e quando o outro chega não tem mais nada. Porque isso era um jantar, irmãos, que tinha. Glória a Deus, amém. Fazer um jantar desse aqui na igreja, né? Cada um traz um prato, amém? Glória a Deus. Eu fico alegre, irmãos, quando dia de domingo eu vejo os irmãozinhos reunidos ali na mesa, né? Aí cada um pega dentro de um saco um negócio, aquela... E aí, né? Aí eu vou lá, né? Tem comida para mim. Ô, pastor, senta aqui se o senhor quiser. Mas eu vejo às vezes que é pouco, então deixa e tal. Já vem um negócio bem, só um pedaço de galinha, um negócio, né? Dia de domingo tem uns irmãos que ainda têm esse hábito de fazer isso aqui na igreja, viu? É porque às vezes vão evangelizar aqui no bairro, né? E aí já trazem a comidinha de casa, porque mora longe, né? Irmãos, isso é tão bom. Isso é tão bom. Faça isso. Diga para os irmãos assim, irmão, vamos fazer o seguinte, domingo a gente vai almoçar aqui na igreja. Né? Aí cada um traz o seu. Ou, não precisa ser na igreja, irmão, vamos marcar aqui um restaurante aqui, né? Vamos numa churrascaria aqui perto, vamos almoçar todo mundo junto domingo. Oh, isso vai trazer o quê? Fortalecimento à sua fé. Amém? Vai trazer unidade. Porque nesse encontro, né? Ô, meu irmão, ore por mim, que eu estou com uma semana hoje meio complicada, né? Vou fazer uma cirurgia. Dá para orar por mim, irmão? Ali naquela reunião, naquele grupinho, ali mesmo ora, um ora pelo outro. Olha, né? E aí há o que? Fortalecimento da fé. Amém? O que Paulo, irmãos, mais sentiu na vida ministerial dele foi no momento em que ele se viu sozinho. E ele diz a Timóteo, Timóteo, ore por mim, porque todos me abandonaram e eu estou sozinho. Ó, foi a pior época para a vida de Paulo, foi quando ele estava sozinho. Irmãos, nós temos que, né, estar firmes. Isolamento espiritual é perigoso. Pedro disse, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o diabo anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. E ele vai procurar quem, irmãos? Quem está no grupo ou quem anda isolado? Quem anda isolado. Satanás, irmãos, ele é esperto, viu? Ele é muito inteligente. Ele sabe que para pegar aquele crente que está em comunhão com os outros, que está na igreja, que está na comunhão,
é mais difícil. Aí ele vai naquele crente que está isolado, que está sozinho. Essa é uma presa mais fácil para ele. Então, até por isso, é bom você estar inserido no meio, amém? Mas aquele que não vem, nem o pastor sabe onde é que anda, nem satisfação dá ao pastor. Aí o leão vem e diz, olha, nem de cobertura do pastor essa pessoa está tendo. Esse é fácil. Esse é fácil, eu vou pegar esse. Irmãos, não prejudique a si mesmo. Não prejudique a sua vida espiritual, andando sozinho. Irmãos, não existe igreja perfeita. Igreja tem problema. Mas o irmão me fez isso, aí já se isola. Mas eu não quero mais saber. Irmãos, ferro com ferro, se afia. Vai sair da igreja porque se desentendeu com o irmão, porque brigou com o irmão. Meu irmão, pede perdão e vai adiante, amém? Olhou para mim, não deu a paz do Senhor. Aí não vem mais para a igreja, né? Estou chateado. Estou aborrecido, não vou mais para a igreja. Pastor falou lá um negócio que eu não gostei. Irmãos, vamos parar com isso. É tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer, irmão, errou. O irmão está ofendido, vai, irmão, me perdoa aí que eu te ofendi. Me perdoa, ele vai pedir perdão a você também. E vamos continuar caminhando juntos, irmãos. Olhando para Jesus, mas não vamos perder a nossa comunhão. Que nada atrapalhe, irmão, a nossa comunhão. Nem time de futebol. Eu tenho que tolerar esse povo, mas tolero pela comunhão. Para mim só tinha Bahia na igreja, mas eu sei. Mas a Bíblia manda ter piedade dos desvalidos, dos mancos, dos aleijados, e a gente tem que ter. Venha todo mundo, venha. Os braços estão abertos, irmãos, para receber todos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A comunhão, irmãos, evita também nós sermos ludibriados pelo engano do pecado. Repare como o autor dessa carta fala sobre o pecado. No versículo 13, vamos botar o versículo 13, a parte B. Ele diz assim, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está no versículo 13, a parte B do versículo. Qual é a grande arma do pecado, irmãos? É o engano. Você sabia? É o engano. O pecado, ele é enganoso. E o pecado, irmãos, engana as pessoas de duas maneiras. Presta atenção, para você não ser enganado pelo pecado. A primeira, o pecado, ele engana se disfarçando e se tornando atraente. O pecado é atraente? É, irmãos. Se não fosse, ninguém pecava. É ou não é verdade? Vamos usar da lógica. Se o pecado não fosse atraente, ninguém pecava. Não é verdade? Mas o pecado usa disfarces. Como é que Satanás penetrou no jardim do Éden e conseguiu enganar Eva? Ele entrou com aquele chifre que aparece aí, né? Com rabo. Diz, Eva, vem cá que eu quero conversar. E com o tridente assim, foi? Se fosse assim, irmãos, Eva tinha dado o quê? Ixi, no pé. Corre, Adão! Mas como é que Eva veio? Como é que a serpente veio? Ou como é que Satanás veio? Diga, você sabe. Ele se passou por quê? E como era a serpente naquela época? O que é que a Bíblia fala sobre a serpente? Aí, não está lendo a Bíblia? O que é que a Bíblia, o que é que Gênesis fala sobre a serpente? Ela diz algo sobre a serpente. Sobre um animal, que a serpente era o animal mais astuto
inteligente. E meus irmãos, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que também era o animal mais bonito. Olhando hoje para uma serpente, você não diz, né? Hoje, né? Ela se arrasta. A gente, quando vê, a gente corre dela, não é? Corre. Mas, irmãos, antes do pecado, não era assim, não. Provavelmente ela voava, tinha asas e voava. Era bonita, inteligente e ainda falava. Olha a misericórdia. Olha. Irmãos, a serpente falava. Talvez fosse o único animal no Éden que falasse. Porque parece que Eva não ficou surpresa por a serpente estar falando com ela. Ela não diz aí que ela ficou surpresa. Ih, uma cobra falando comigo. Não. Ó. Não pareceu isso. Agora, irmãos, ela foi o quê? Eva, enganada pela beleza e pela astúcia da serpente. A Bíblia fala que o anticristo vai enganar muita gente. Agora, como é que ele vai vir, o anticristo? Eu sou o diabo, sai da frente. Não. Irmãos, o anticristo vai aparecer como um grande estadista. Anote aí. Quando surgir no mundo um grande estadista que consiga resolver todos os problemas que existem hoje no mundo. Quais são os principais problemas hoje no mundo, irmão? Vamos lá. Os principais problemas hoje no mundo: guerra, fome. Guerra, fome e violência. O anticristo vai conseguir resolver esses três problemas. Ele vai conseguir, irmãos, resolver um problema que existe desde a época da Bíblia. Qual é um problema que existe desde a época da Bíblia? A briga entre Israel e palestinos e árabes. Ele vai conseguir, irmãos, não sabemos como, unir essas duas nações. E alguns estudiosos do Apocalipse até dizem que ele vai conseguir para Israel a construção do terceiro templo, que é o maior sonho, irmãos. Se você perguntar a um israelita ortodoxo, perguntar para ele, qual é o teu maior sonho? Ele vai dizer, é a construção do templo. E ele vai conseguir. Ele vai ser um grande estadista. Então, quando surgir esse homem, é bom, irmãos, a gente já começar a olhar para o céu, viu? Porque Jesus está voltando. Porque eu acredito, irmãos, que quando ele surgir, a igreja ainda estará aqui na terra. Mas antes de começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada, para não passar pela grande tribulação. Mas eu creio que nós ainda veremos a pessoa. Veremos quem é esse homem. Só que ele vai enganar muita gente. E se possível, diz a Bíblia, se possível, crente que tiver antenado, ligado, não vai na dele. Não vai ser enganado por ele, irmão. Não vai ser enganado por ele. Então nós temos, essa é uma forma, se fantasiando. Outra forma que o pecado engana, prometendo coisas boas. Ele não promete? Ele promete liberdade. Não promete? Paz e amor. E em 70, irmãos, surgiu um movimento chamado de movimento hippie. Qual é o lema? Paz e amor. Mas a maioria daqueles hippies morreram, sabe como? Na década de 70, morreram de AIDS, de drogas, morreram assim, irmãos.
viviam ali todos, né, aqui em Salvador, na aldeia de Arembepe. Ali era ainda tem, até hoje ainda tem, né, irmãos, hippies. Mas aquilo ali era tomado de hippie. Aquilo ali era a praia dos hippies, é a aldeia dos hippies. Arembepe. Década de 70. Década de 70. Olha o que é que deu o movimento hippie. Morte. O diabo, ele promete, mas ele entrega o oposto. Promete liberdade e entrega a escravidão. Promete vida, entrega a morte. Promete alegria e entrega tristeza. Tome cuidado. Tome cuidado, você que está se iludindo com o canto da sereia. Com o canto do diabo. Canto da sereia. Há uma lenda, né, que os irmãos talvez conheçam, do canto da sereia. Isso é no século XV, XVI, a época da navegação. Que o maior medo, irmãos, que os marinheiros tinham quando navegavam nos mares do sul, Pacífico, era com o canto da sereia. Porque diz uma lenda, viu, irmãos? Que em determinado lugar, né, tinha uma sereia que cantava. E esse canto era irresistível. Que quem ouvisse ia até o encontro da sereia. Mas chegando lá, o que esperava era a morte. Então, os marinheiros, acreditando nessa lenda, agora isso é verídico, quando eles chegavam perto dessa região, sabe o que é que eles faziam? Tapavam os ouvidos, até passar por aquela região. Diga para quem está ao seu lado, tape os ouvidos, meu irmão. É melhor tapar. Agora não é só os ouvidos não, viu? Ai. Jesus disse, né? Não foi nem para tapar. Jesus disse o quê, irmão? Mas pastor, o senhor quer que eu arranque meu olho? Entenda, irmãos? Amém? Para depois não chegar aqui alguém, a família dizendo: olha, meu filho arrancou o olho, que o Senhor disse que... Está entendendo, irmãos? Olha, tape os ouvidos, as conversas. Olha essas conversas que não edificam. Essas conversas, né, boba. Feche os seus olhos, olha, porque tem certa coisa, irmão, que é bom não olhar não. Amém, irmão? Não é bom olhar não, olha. Fecha os olhos. Fecha a matraca. Para não pecar. Seja radical, né? Seja radical, irmão, tem que ser. Porque a consequência é terrível. Concluindo, irmãos, Hebreus 3,15 diz o seguinte. Olha a conclusão aqui da carta, do autor nesse capítulo aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Que rebelião é essa que ele está se referindo? A rebelião do povo no deserto. O povo se rebelou. E ele está dizendo, olha, não endureçam o coração como aquele povo endureceu. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Irmãos, isso significa que você não pode adiar sua decisão. Ela não pode passar de hoje. Não pode passar de hoje. Porque amanhã, irmãos, alguns dizem, amanhã eu abandono o pecado. Amanhã eu obedeço a Deus. Amanhã eu me reconcilio. Amanhã eu entrego a minha vida a Jesus. Amanhã eu entrego perdão, eu peço perdão àquele irmão. Amanhã. E a Bíblia está dizendo, é hoje. Há um hino do cantor cristão que diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Fica em pé, vamos orar.
Hoje, você que está aí afastado, desanimado, percebeu que está escorregando da igreja, hoje, amanhã, não sabemos. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Você pode vir hoje para Deus. Você pode retornar para Deus. Se um dia você já esteve, o teclado vai estar tocando. Nós vamos orar. Fazer uma oração. E eu vou orar como se estivesse no seu lugar. Se você quiser fazer essa oração, você vai repetir. É uma oração de volta, de retorno, de busca, de salvação, de cura e libertação. Você vai repetir, repita as palavras que eu vou dizer. Não precisa repetir alto, mas você vai repetir. Diga assim, diga: Deus, nesta manhã, eu quero estar na tua presença. Quero voltar, Senhor, à tua presença. Quero ter um coração que acredite nas tuas promessas. Quero confiar em ti de todo o meu coração. Me ajuda, Deus, nesta manhã. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Podemos abrir os olhos. Quem fez essa oração, sinceramente, repetiu essa oração comigo, levante a mão se você fez essa oração. Deus abençoe, Deus abençoe, ali Deus abençoe. Aqui nesse canto agora, você que repetiu essa oração, Deus abençoe. Na galeria, teve alguém? Vamos cantar Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor. E nós vamos orar. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração especial por você. Pode vir. Deus está aqui nessa manhã. Deus está aqui e vai te ajudar. E mesmo que você que não levantou a mão, mas você quer vir, você está percebendo que está, não aconteceu ainda, mas está correndo risco. Vem agora, urgente. Deus vai te abençoar. Pode vir, pode ficar aqui na frente. Pode ficar aqui. Quero voltar ao início. Venha, se você quer encontrar-me comigo, Senhor. Venha, venha. Quero rever meus conceitos. Deus abençoe. Venha, meu irmão. Venha. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Eu quero voltar. Eu quero sentir o primeiro amor. Eu quero me estar na presença de Deus. Quero voltar a ter comunhão com os meus irmãos. Quero voltar a amar a igreja. Quero voltar a comer a palavra que eu não como mais. Venha, venha. Deus é o seu coração. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo. Venha correndo. Venha. Deus vai aquecer seu coração nessa manhã. Deus vai aquecer teu coração nessa manhã. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar
Vamos orar. Mas se você quiser, ainda pode vir. Venha aquecer seu coração. Venha voltar ao primeiro amor. Esse é o problema, irmão, de muitos de nós. Não estamos mais no primeiro amor. E eu sempre tenho dito isso para Deus: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, não me deixa perder o primeiro amor. Irmãos, essa tem sido a minha oração constante. E eu tenho buscado. Antes de preparar a mensagem, irmãos, eu leio a Bíblia para mim. Eu não leio a Bíblia para pregar só. Eu leio a Bíblia para mim, para a minha alma. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que está em pé. Você não é bom ao ponto de Satanás não poder te derrubar. Não pense não. Pastor, eu sou... não. Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, não vigiou e caiu. E a queda foi feia. A queda foi feia. Não brinque não. Faça um autoexame da sua vida espiritual. Veja onde você está na caminhada cristã. Não brinque com o diabo. Não dê brecha, porque ele está à espreita, esperando a primeira oportunidade. Corra para Deus nessa manhã. Busque ao Senhor. Se envolva na igreja. Busque a comunhão dos irmãos. Se envolva. Venha conversar com os pastores, se for o caso. A gente está aqui, irmãos, é para ajudar. A gente não quer bisbilhotar a sua vida não, nem saber da sua vida. A gente está aqui para ajudar. Não fica passando os problemas aí sozinho não. Mas venha, corra. Venha pedir ajuda. E a gente vai orar. A gente vai orar por você. Não fique isolado, irmãos. Domingos a domingos não vem à igreja. Isso vai trazer consequências, irmãos, no futuro. Talvez não tragam de imediato, mas a cobrança vai chegar um dia. Essa falta de estar congregando, essa falta de não ler a Bíblia, de não meditar, a conta um dia chega. Se você não tomar uma atitude antes. E essa atitude tem que começar hoje. Vamos orar, fechar os olhos. Pai, quero orar por essas pessoas. Orar por nós, Senhor, nós todos. Primeiramente, tem misericórdia de nós. Que o nosso coração nunca venha ficar endurecido e incrédulo. Que nunca venhamos a nos afastar da comunhão dos santos. Que nunca venhamos a abandonar a igreja. Oh Pai, tem misericórdia. Eu oro por essas pessoas que vieram aqui na frente. Que o Senhor as abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia delas. Eu não conheço a situação delas, mas o Senhor conhece. Abençoa, Pai, a vida de cada uma. Abençoa o lar, a casa, a família, os filhos, os cônjuges, os parentes. Abençoa, Pai. Que a partir dessa manhã, Pai, seja tudo novo na vida delas. Que haja um mover do Espírito Santo nesses corações. É o que eu te peço, a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia.